Olá, meus prezados alunos do portal Carreira Jurídica. Olá, meus queridos alunos do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Sejam bem-vindos ao nosso Overdose para Procurador do município de São Paulo. Falaremos a partir de agora, nos próximos 90 minutos, sobre direito processual penal. Você que é nosso aluno bem conhece a iniciativa do professor Renato Saraiva aqui dessa maratona da Overdose. A Overdose, na verdade, é uma overdose de conhecimento jurídico. Sabemos que a prova está bem próxima e sabemos daquela ansiedade que caminha ao lado de vocês e da importância de, nessa semana final, trazermos aí os pontos mais recorrentes, os pontos que provavelmente serão cobrados de vocês. Nossa proposta, então, pessoal, é exatamente trazer aquilo que deve ser cobrado. Em direito processual penal, peguei aqui o programa de vocês e separei aqui os pontos colocados lá no edital de vocês, aqui de procurador do município de São Paulo. Inquérito, ação, competência, prisão, provas, sentença, recursos, procedimento comum, juizados, procedimento dos crimes funcionais, crimes contra a ordem tributária, hediondos, organizado, lavagem de dinheiro. Perceba você que é um programa relativamente vasto, relativamente complexo. E aí qual é o nosso grande desafio? Procurar pensar qual é a matéria mais provável de ser cobrada de vocês. Na verdade, você sabe que o procurador do município vai trabalhar relativamente pouco com o processo penal, mas dentro do processo penal, quais são as matérias que provavelmente serão colocadas para você amanhã como procurador do município? O primeiro ponto que eu separei para os senhores é esse aqui, que eu acho que é muito provável de ser cobrado, que é o assistente da acusação. Renato, o assistente da acusação, o que isso tem a ver com procurador do município? Como é que isso pode afetar as atribuições desse procurador? Vamos lá? Pessoal, primeiro, quem é o assistente da acusação? Assistente da acusação, você vai entender que nada mais é do que a própria vítima do crime. Então, na verdade, é o sujeito passivo do delito que vai resolver se habilitar em crimes envolvendo aí uma ação penal pública. Então, na verdade, esse é o assistente da acusação. É o sujeito passivo de determinado delito que resolve se habilitar num processo de crime de ação penal pública. Renato, vamos traduzir isso aí. Então, vamos lá, então. Quando você é vítima de um crime, então imagine você um crime de furto, um crime de estelionato, um crime patrimonial, crime sexual, não me interessa a espécie de crime. Quando você é vítima de um crime, você vítima pode aparecer no processo de que forma? São duas as possibilidades. Como vítima de um crime, você pode aparecer no processo como querelante. Só que aí, nesse caso, apenas em se tratando de crimes de ação penal privada. Então imagine você um crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Se você foi vítima de um crime contra a honra, você, ofendido, é que possui legitimidade para ingressar com uma queixa-crime. Só que, pessoal, esse crime aí pode ser um crime de ação penal pública. E aí, como é que o ofendido resolve aí entrar no processo? Ele vai se habilitar no processo como assistente da acusação. Então, a vítima, sabedora de que o crime é de ação penal pública, então ela não tem legitimidade ativa, procura um advogado para se habilitar como assistente da acusação. Sobre o assunto, Código de Processo Penal já nos dá todas as dicas, dizendo, em todos os termos da ação pública, então lembre-se disso, só há falar em assistente da acusação se o crime for de ação penal pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31.
O artigo 31, por sua vez, diz que no caso de morte ou ausência, o direito será transmitido ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Por força da própria Constituição, lembre-se que o nosso código é da década de 40, você também deve incluir no rol desses sucessores a pessoa do companheiro. Então esse é o assistente, é a vítima, seja ela o ofendido, sejam aí seus sucessores, que vai se habilitar no processo em crimes de ação penal pública. Aí vamos começar a aprofundar. Renato, mas me diga uma coisa, qualquer pessoa, qualquer vítima pode se habilitar no processo? Será que pode ser uma pessoa jurídica? Será que pode ser uma pessoa física? Será que poderia ser o município de São Paulo? Então essa é uma questão interessante para vocês. Pessoal, entenda, desde que você seja a vítima do crime, pelo menos em regra, qualquer pessoa poderá se habilitar. E aí, quando eu digo qualquer pessoa, entenda, pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Vamos imaginar que alguém entrou aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva, nosso estúdio aqui em São Paulo, e subtraiu uma câmera, subtraiu um computador. Pode o SER se habilitar como assistente? Sem problema algum. Vai se habilitar como assistente. Cuidado com algumas ressalvas importantes. Primeiro, o próprio coautor do delito. Sobre o assunto, está aí na tela para vocês o artigo 270 do CPP. O corréu no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Pessoal, haveria uma confusão de papéis se um coautor ou partícipe figurasse como acusado e também como assistente da acusação. Imagina que loucura. Ora, estaria lá seu advogado defendendo seus interesses, ora estaria ajudando a acusação. Então, diante dessa confusão de papéis, o corréu no mesmo processo não pode se habilitar como assistente. Essa é uma ressalva importante. Outra questão, ótima para cair na prova de vocês. Pode o próprio poder público se habilitar como assistente da acusação? Essa é uma questão recorrente quando perguntam sobre assistência. E imagine sua prova, procurador do município de São Paulo. Será que o município de São Paulo pode se habilitar? Pessoal, vamos ser franco, né? Ótimo exemplo. Basta o senhor se lembrar dos vários escândalos envolvendo aqui os fiscais da Prefeitura de São Paulo, que não falta aqui, são crimes. E aí você visualiza um crime que trouxe um prejuízo ao município de São Paulo. Então o cidadão cobrou uma propina para lançar tributos lá num valor inferior. Ora, será que o município de São Paulo pode se habilitar? Ou será que você me diz que o Ministério Público já representaria os interesses do município de São Paulo no processo penal? Negativo, pessoal, coisas distintas. O MP é o titular da ação penal pública, por força da Constituição. Cabe a ele oferecer denúncia, mas não cabe ao MP defender os interesses do município de São Paulo. Por isso, perfeitamente possível a habilitação do Ministério da Prefeitura de São Paulo, do município de São Paulo, como assistente da acusação. Sobre o assunto, alguns dispositivos legais que merecem sua atenção. Primeiro deles, o Decreto-Lei 201/67, que trata da responsabilidade de prefeitos, vai dizer: os órgãos federais, estaduais ou municipais interessados na apuração da responsabilidade do prefeito podem requerer a abertura de inquérito ou a instauração de ação penal pelo MP, bem como intervir em qualquer fase do processo como assistente da acusação. Então o dispositivo deixa claro que é perfeitamente possível a habilitação do poder público como assistente da acusação. Na mesma linha, se você pegar a lei que trata dos crimes contra o sistema financeiro nacional, aí exibida na tela, ela também prevê a possibilidade, em seu artigo 26, parágrafo único, da Comissão de Valores Mobiliários e também do Banco Central do Brasil se habilitarem aí como assistente da acusação nos termos do artigo 268 do Código de Processo Penal. Então, pessoal, cuidado com isso. O município de São Paulo pode se habilitar como assistente
num eventual processo onde ele tenha interesse, onde o município tenha sido vítima. Ainda sobre assistente da acusação, outra questão extremamente importante. Qual é o momento da intervenção do assistente? Cuidado, só se pode falar em habilitação do assistente durante o processo penal. Então, na sua prova, uma questão boa sobre assistente, relativamente simples, é: pode o ofendido querer se habilitar como assistente durante as investigações preliminares? Negativo. Isso não é possível. O código deixa claro que você só pode se habilitar como assistente uma vez iniciado o processo. E aí, lógico, você vai ter que analisar o que seria o início do processo. Grande parte da doutrina sustenta que o início do processo se dá com o recebimento da denúncia. Há até quem diga que seria com o oferecimento da peça acusatória. Só que numa posição tradicional, melhor dizer, recebida a denúncia, temos o início do processo. A partir desse momento, pode-se habilitar o ofendido como assistente da acusação. Jamais na fase preliminar de investigações. Mas, Renato, me diga uma coisa. E se por acaso eu, vítima, resolvo me habilitar e o juiz indefere o meu pedido e fala assim: não estamos precisando de você, não, e simplesmente indefere, caberia recurso contra essa decisão? Pessoal, cuidado com isso, pelo menos de acordo com o Código de Processo Penal, está aí na tela para vocês o artigo 273 do CPP, do despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Então, colegas, cuidado com isso, porque pelo menos de acordo com o nosso Código de Processo Penal, não há previsão legal de recurso adequado contra a decisão que indefere ou não o pedido de habilitação do assistente. Mas, Renato, e aí? O que eu posso fazer? Amanhã, como procurador do município de São Paulo, resolvi me habilitar e o juiz simplesmente indeferiu. Qual é a solução? Pessoal, indeferido o seu pedido de habilitação, sem dúvida alguma que a solução é a impetração de um mandado de segurança. Aliás, entendimento esse reforçado pela própria lei do mandado de segurança, que vai dizer que não cabe mandado de segurança quando houver recurso com previsão legal de efeito suspensivo. Quando a gente analisa a questão da habilitação e do indeferimento da habilitação, não há recurso. Ora, se não há recurso, é evidente que nessa hipótese, como procurador do município, você poderá impetrar um mandado de segurança. Você vai dizer que, como vítima daquele crime, o município de São Paulo tem o direito líquido e certo de se habilitar naquele processo, exatamente para correr atrás de seus interesses. Combinado? Vamos lá. Outra questão importante, e aí já fechando esse primeiro ponto da aula de hoje. Quais são as atribuições do assistente? Leia-se. O que você amanhã, habilitado como assistente, poderá pleitear, poderá pedir ao juiz? Sobre o assunto, pessoal, cuidado com o artigo 271, que vai nos dizer: ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo, já não existe mais, e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo MP ou por ele próprio, nos casos do 584, parágrafo 1º e 598. Então, pessoal, essas seriam as atribuições do assistente. Agora, para melhorar isso e até para aprofundar um pouco, que é o nosso objetivo, você tem que se perguntar o seguinte: o que justifica a habilitação do assistente no processo? Qual é o papel do assistente no processo penal condenatório? Colegas, muitos doutrinadores durante um bom tempo sustentaram que a única missão do assistente no processo era resguardar seus interesses patrimoniais. Hoje, essa posição é minoritária.
mas você ainda encontra quem sustente que o assistente está lá dentro do processo como parte secundária, como parte adesiva, simplesmente por questões patrimoniais. Ele está lá porque ele quer dinheiro. Essa posição hoje, ela é uma posição minoritária e até por razões óbvias. Ora, se o assistente está lá por dinheiro, ele não precisaria estar lá. Óbvio, você não precisa se habilitar no processo penal condenatório para obter a reparação dos danos causados pelo delito. Se você é vítima de um crime, você poderia ingressar com uma ação civil ex-delito, pleiteando a reparação desse prejuízo. Então hoje, pessoal, a doutrina majoritária vem entendendo que muito além da questão patrimonial, o assistente busca a justa aplicação da lei. Então, na verdade, ele tem interesse num provimento justo, exatamente para se evitar um sentimento de vingança que poderia aí tomar conta desse ofendido. Por isso, aliás, é que na visão dos tribunais superiores, o assistente da acusação pode inclusive recorrer pleiteando o aumento de pena numa sentença condenatória. Olha que interessante isso. Há muitos anos, se falássemos, pode o assistente recorrer contra uma sentença condenatória, você diria que não. Porque, peraí, se a sentença é condenatória, significa dizer que o efeito de gerar a obrigação de reparar o dano causado pelo delito estaria assegurado, já que a sentença é condenatória. Só que hoje os tribunais entendem que ele tem interesse na justa aplicação da lei. Então, se o assistente concluir que a pena aplicada pelo juiz foi mal valorada, quer dizer, as circunstâncias judiciais não foram valoradas, que aquele indivíduo mereceria uma pena maior, perfeitamente possível que o recurso seja interposto por ele. Sobre o assunto, aliás, recursos que aqui estamos falando, cuidado com 3 súmulas dos tribunais superiores, aí exibidas para vocês. A primeira delas, súmula de número 210 do Supremo Tribunal Federal. O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos do 584, parágrafo 1º, e 598 do Código de Processo Penal. Colegas, quando você olha para o artigo 271, que trata das atribuições do assistente, você percebe que o artigo diz que o assistente poderia interpor recursos em quais hipóteses? Nas hipóteses do artigo 584, parágrafo 1º, e também na hipótese do artigo 598. Aí você me diz, Renato, mas quais seriam essas hipóteses? De acordo com o artigo 271, o assistente da acusação, se você fizesse uma leitura literal, uma leitura gramatical, o assistente da acusação poderia interpor 2 únicos recursos, o rese e também a apelação. Poderia ele interpor rese contra a impronúncia, contra a extinção da punibilidade e poderia também interpor uma apelação. Isso à época, isso antes da reforma processual de 2008. Maravilha. Mas aí você fala, Renato, quer dizer que só pode esses 2? Espera aí, não estou entendendo por que a súmula 210 diz que o assistente pode recorrer extraordinariamente. Pessoal, como assistente da acusação, os tribunais entendem que você pode se valer de quaisquer recursos em desdobramento às hipóteses mencionadas na lei. Então, de maneira muito simples, o assistente pode recorrer contra uma sentença absolutória. Qual seria o recurso adequado? É óbvio, tranquilo, o assistente, de maneira subsidiária, pode recorrer. Ele vai interpor o quê? Uma apelação. Então, maravilha, ele interpõe uma apelação. Só isso? É óbvio que não. Se a lei me dá o direito de interpor uma apelação, todo e qualquer recurso em desdobramento a essa apelação também poderá ser interposto. Então, de maneira muito simples,
A apelação foi interposta. O juiz denegou. O juiz indeferiu. Posso recorrer? Posso. Eu vou meter um rese nessa hipótese. Renato, mas não está previsto em lei. Espera aí. Mas é um simples desdobramento daquela hipótese prevista em lei. Por isso, pessoal, que a súmula exibida aí na tela para vocês de número 210 prevê que em desdobramento as hipóteses do 584, parágrafo 1º e 598, o assistente poderá se valer de qualquer recurso, inclusive das vias extraordinárias. Tranquilo? Outra súmula importante, 448 do Supremo, está aí exibida na tela para vocês. O que essa súmula nos diz? Diz o seguinte: o prazo para o assistente recorrer supletivamente começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público. Pessoal, essa súmula aí exibida para vocês extremamente didática. Por quê? Até mesmo para você entender que o recurso do assistente da acusação é um recurso supletivo, é um recurso subsidiário. Entenda, o assistente da acusação poderá recorrer quando o Ministério Público não o fizer. Então, na verdade, se o MP recorreu e se ele devolveu ao tribunal o conhecimento de toda a matéria, tranquilo, o assistente não tem o que fazer. Agora, se o MP se quedou inerte, não recorreu, não questionou determinada matéria, sem problema algum. De maneira subsidiária, vai lá o assistente e poderá recorrer contra essa decisão. Por isso que a súmula diz, está aqui na tela para vocês, que o prazo do assistente começa quando? Ele começa após o transcurso do prazo do Ministério Público. Então, na verdade, você vai ter que analisar se já passou o prazo do Ministério Público, que seria condição sine qua non para surgir a legitimidade recursal do assistente, e aí sim, escoado o prazo do MP, surge a possibilidade do assistente recorrer. Poderá fazê-lo então. Lembre-se que a lei determina um prazo distinto, se ele estiver ou não habilitado. Se ele já está habilitado no processo, prazo dele é semelhante, 5 dias. Caso não esteja habilitado, aí um prazo maior, prazo de 15 dias. Maravilha, tranquilo, para a gente poder concluir. Uma súmula importante, está aí na tela para vocês. E essa merece todo o cuidado de vocês, que é a súmula de número 208 do Supremo, que diz o seguinte: o assistente do MP não pode recorrer extraordinariamente de decisão concessiva de habeas corpus. Quer dizer, de acordo com a leitura dessa súmula, se o acusado for beneficiado num eventual habeas corpus, sendo, por exemplo, colocado em liberdade, o assistente não teria interesse para recorrer contra essa decisão. Colegas, muito cuidado com essa súmula, porque a época em que essa súmula foi concebida, o assistente da acusação não tinha legitimidade para requerer a decretação de medidas cautelares. Aliás, você vê isso muito em júri, né? Às vezes a família da vítima resolve habilitar, aí o advogado, geralmente em júri, do assistente, é o que mais dá entrevista para a imprensa. Aí vai assim, ó, vou pedir a prisão, o cara está solto, eu vou pedir a prisão. Cuidado. Até bem pouco tempo atrás, até 2011, para ser mais exato, o assistente não tinha legitimidade para requerer a decretação de medidas cautelares. Ora, se o assistente não podia requerer medidas cautelares, inclusive a própria prisão, não tinha ele legitimidade nem interesse para recorrer contra uma decisão concessiva de habeas corpus. Mas, Renato, o que mudou? O que é bom para ser cobrado de mim? O que é bom, pessoal, é a nova redação do artigo 311 aí exibida para vocês. Esse artigo 311 trata da prisão preventiva e veja que ele foi alterado pela Lei 12.403. Diz ele, em qualquer fase da investigação ou do processo, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por meio de representação da autoridade policial. Quando você olha a redação antiga e a nova redação do 311, essa aqui é uma das grandes novidades. A lei passou a prever de maneira expressa que durante o curso do processo penal, o assistente da acusação passa a ter legitimidade para requerer a decretação da prisão preventiva. Nosso aluno do Overdose pergunta: Renato, pode pedir prisão preventiva ao assistente? Pode. Então pode pedir as medidas cautelares diversas da prisão? Também pode. Quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso pedir a prisão, também posso requerer a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo por conta da fungibilidade que há entre as medidas cautelares. Então, pessoal, perceba, a partir do momento que o assistente da acusação passa a ter legitimidade para requerer a decretação de medidas cautelares, inclusive a própria prisão, é óbvio que daí sobressai seu interesse para recorrer contra uma eventual decisão concessiva de habeas corpus. Então hoje tome cuidado com isso, porque essa súmula de número 208 do Supremo, aí exibida para vocês, ela está ultrapassada. O aluno precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes na véspera da prova, a gente fica lendo súmulas, e algumas súmulas estão desatualizadas, como é o caso dessa. Com a Lei 12.403, o assistente tem legitimidade para requerer medidas cautelares, nova redação do 311. Por isso, ele também passa a ter interesse para recorrer, inclusive extraordinariamente, de uma eventual decisão concessiva de habeas corpus em favor do acusado. Então, vale a pena ficar atento a essa mudança de entendimento quanto à súmula 208 do Supremo Tribunal Federal. Maravilha? Pessoal, vencemos os primeiros 27 minutos da aula de hoje. Renato, o que mais merece nossa atenção? Eu insisto, não tenho bola de cristal, mas pensando aqui como procurador do município e como examinador, o que mais seria interessante trabalharmos? Ponto de número 2 da aula de hoje, pessoal. Lembrando, todo esse material exibido aí para vocês fica disponibilizado lá no nosso material de apoio para você olhar, para você poder visualizar isso. Decisão final do procedimento administrativo de lançamento e a persecução penal nos crimes materiais contra a ordem tributária. Esse tema é sempre bom para ser cobrado de vocês. Por quê? Porque é um tema muito comum, uma discussão eterna que não vai acabar nunca. Renato, vamos traduzir isso de maneira bem simples. Pessoal, a questão aqui é a seguinte: vamos imaginar que você praticou um crime tributário. Aliás, estamos bem na época dos crimes tributários. Hoje, dia 28 de abril, a declaração do imposto de renda se encerra, né, no final do mês de abril, então essa é a época, nossa, né, muitos crimes contra a ordem tributária por aí. Qual que é o problema desses crimes? A eterna discussão quanto a esses crimes é até que ponto poderíamos levar adiante a persecução penal, instaurando um inquérito, oferecendo denúncia, condenando o acusado, se ainda não há, por parte do fisco, uma decisão definitiva sobre aquele crédito tributário. Então essa é a discussão. Será que eu posso oferecer denúncia? Será que não? Fica complicado isso. E por quê? Ora, imagina que eu ofereça denúncia, eu condeno alguém, e aí depois, anos depois, vem o fisco, vem a Receita Federal e diz: não, Renato não tinha esse débito tributário, na verdade houve um equívoco por parte da Fazenda, não há esse crédito tributário. E aí? Como é que fica aquele processo, todas as cerimônias degradantes a que fui submetido? É essa discussão. Toda essa discussão, pessoal, começa mesmo quando, no ano de 1996, vem à tona a discussão em torno do artigo 83. Cuidado, que esse artigo 83 já foi alterado 2 vezes, mas por hora, e até para facilitar a nossa leitura, eu mostro para vocês apenas a redação original. Em sua redação original, o artigo 83 dizia: a representação fiscal para fins penais
relativa aos crimes contra a ordem tributária, definidos nos artigos 1º e 2º, será encaminhada ao MP após proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Então, pessoal, era exatamente esse o teor da redação original do artigo 83. E a partir dessa redação, várias controvérsias surgiram. Ah, então tá. Quer dizer que agora o MP nada poderá fazer enquanto não houver essa decisão? Qual é a natureza jurídica dessa decisão? Pessoal, contra esse artigo 83, foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de número 1571. Então, na verdade, o Supremo foi chamado a analisar qual seria a relação existente entre essa decisão final sobre a exigência fiscal do crédito tributário e a persecução penal. O que o Supremo disse? 3 conclusões importantes. Vejamos, primeira delas, disse o Supremo, o artigo 83 não criou uma condição específica para a ação penal em crimes tributários. À época, houve quem dissesse isso. Da mesma forma que temos a representação do ofendido, a requisição do ministro da Justiça como condições específicas, houve quem dissesse que essa decisão final seria uma condição específica da ação penal. O Supremo negou essa primeira tese. 2. Supremo disse, não criou condição específica da ação penal, e o Supremo disse, o destinatário desse artigo 83 são os agentes fiscais. Ou seja, esse artigo 83 se dirige aos agentes do fisco, prevendo o exato momento em que deverão encaminhar ao MP notícia crimes quanto a eventual delito tributário. Perfeito. Quer dizer, não faz sentido você amanhã, como auditor da Receita, comunicar ao Ministério Público sobre um crime tributário se lá no fisco ainda não há uma decisão final. Então o Supremo disse que o destinatário desse artigo 83 são os agentes do fisco, prevendo o momento que deverão encaminhar ao MP uma notícia crimes quanto a esse delito contra a ordem tributária. E 3, por fim, o Supremo disse, se por outros meios que não essa representação fiscal, o parquê tomar conhecimento dessa decisão final, poderá oferecer denúncia. Tranquilo, maravilha. Quer dizer, se eu como promotor de justiça, você amanhã como procurador da República toma conhecimento dessa decisão final, não haveria necessidade de você aguardar essa representação fiscal do fisco, você já poderia agir na medida em que se trata de crime de ação penal pública incondicionada. Maravilha. Aí você me questiona, Renato, mas então qual é a natureza jurídica da decisão final do procedimento administrativo? Porque se você disse que o Supremo entendeu que não é uma condição específica, qual seria a sua natureza jurídica? Pessoal, sobre o tema, vamos rapidinho, sei que é overdose, mas para deixar bem completo aí para vocês. Há uma primeira corrente que é absolutamente minoritária, que vai dizer que essa decisão final seria, na verdade, uma questão prejudicial. Ou seja, teríamos aqui uma questão prejudicial heterogênea, não relativa ao estado das pessoas e que, portanto, poderia ser solucionada no cível ou poderia ser solucionada no próprio processo penal, aplicando-se, então, o artigo 93 do Código de Processo Penal. Quer dizer, há doutrinadores que dizem que o juiz criminal poderia suspender o processo e que, na verdade, aguardando-se aí a decisão do cível quanto à matéria. Posição minoritária. Segunda corrente, pessoal, há uma segunda corrente que vai dizer o seguinte, espera aí, se estamos falando de um crime material contra a ordem tributária, significa dizer o quê? Significa dizer que é um crime que depende de resultado. Crimes materiais são aqueles crimes em que o resultado está inserido no tipo penal incriminador. Sem a produção desse resultado, não haveria crime. Então há doutrinadores que vão dizer o seguinte, espera aí,
Se se trata de crime material, onde há a produção de um resultado, só vai haver esse resultado quando houver uma decisão final do fisco quanto à matéria. Então, essa é a posição sustentada por alguns doutrinadores. Por fim, pessoal, cuidado, porque a posição que ainda prevalece na doutrina e também na jurisprudência é que a decisão final funciona, na verdade, como uma condição objetiva de punibilidade. Renato, mas o que eu devo entender por condição objetiva de punibilidade? Pessoal, condição objetiva de punibilidade, que seria, segundo a maioria, essa decisão final, na verdade você vai entender que nada mais é do que um acontecimento futuro e incerto que está inserido entre o tipo penal incriminador e o preceito secundário. Quer dizer, é uma condição que deve ser implementada para que o Estado possa dar início à persecução penal. Por que ela é chamada de condição objetiva? Ora, porque ela independe do dolo ou da culpa do agente. Ora, nada que você fizer vai poder aí afastar essa decisão final. Não sei, logicamente, você resolver quitar, você está assumindo lá o débito tributário. Então, essa é a posição majoritária, uma condição objetiva de punibilidade. Sobre o assunto, todos nós bem conhecemos a súmula vinculante de número 24 do Supremo Tribunal Federal. Renato, o que essa súmula vinculante de número 24 vai nos dizer? Essa súmula diz o seguinte: não se tipifica. É até curioso, pessoal, porque a própria redação da súmula parece transparecer que estaríamos falando da segunda corrente. Porque quando fala não se tipifica, parece que a decisão final seria uma verdadeira elementar do crime material contra a ordem tributária. Mas apesar da redação dúbia da súmula vinculante 24, a terceira corrente é a que prevalece. É uma condição objetiva de punibilidade. O que nos diz a súmula? Tá aí, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4, antes do lançamento definitivo do tributo. Renato, como é que isso vai ser cobrado na minha prova? Procurador do município. Várias possibilidades. Por exemplo, se ainda não há o lançamento definitivo do tributo, nem mesmo um inquérito policial pode ser instaurado. Aqui, pessoal, para vocês entenderem, para trazer aqui para a realidade, quais seriam bons exemplos? Tiaguinho, seu carro tem placa aqui de São Paulo ou, por acaso, seu carro tem placa aí do Paraná, por exemplo? Do Paraná, né, Tiaguinho? Depois nós vamos ter que conversar depois da aula. O que acontece? Brincadeira à parte, com o nosso querido câmera aqui, cuidado com esse caso de veículos, muito comum aqui em São Paulo, as pessoas estavam registrando em outros estados para recolher menos tributo. E aí vem o problema, está rolando a discussão lá quanto à exigência do tributo. Posso instaurar um inquérito policial para apurar esse crime contra a ordem tributária? Não. Enquanto não houver o lançamento definitivo, não posso. Mas sabe o que o MP daqui de São Paulo vinha fazendo? Vinha instaurando o inquérito para apurar crimes meios aí praticados. Veja bem, quando você pensa no exemplo do IPVA é muito interessante, porque a pessoa registra o carro em outro estado. Só que para fazê-lo, ela pratica qual crime meio? Falsidade ideológica, não é? Você vai declarar que você tem endereço em Goiás, que você tem endereço em Minas, que você tem endereço no Paraná. E aí o que vinham fazendo? Vinham instaurando inquéritos policiais para apurar o crime meio. O Supremo disse que isso não é possível. Então aí, pessoal, a título de curiosidade, lembrando que esse material, e até retificando aqui a informação, vai ser exibido para vocês pelo YouTube, então não vai haver disponibilização do material, é só assistir a aula de novo, dá para copiar, dá para ficar tranquilo, tá aí na tela para vocês. Então, fazendo essa retificação antes que a Renatinha brigue comigo, né? Porque senão não vou nem embora da aula de hoje. Pessoal, HC de número 101/900. Nesse julgado, o Supremo disse exatamente isso. Se se trata de crime meio, todos nós sabemos, principalmente quando se trata de falsidade, que essa falsidade é absorvida pelo crime fim.
Então, na verdade, o crime tributário, que seria o crime fim, ele acaba sendo absorvido pelo crime, aliás, o crime meio é absorvido pelo crime fim. Então, se o agente só vai responder, eu estou com alguns problemas aqui de concentração, porque lamentavelmente, vem cá então, se já está atrapalhando, vem cá, aparece aqui. Hoje, o professor Renato Saraiva, até liguei para ele para avisar, que ele marcou essa aula ao vivo, e aí peço desculpas aos alunos, ele marcou a aula ao vivo de 7 às 10, só que teve a infelicidade, me perdoe a sinceridade, de agendar aula com o professor Rogério no mesmo estúdio. Então eu estou tentando concentrar com o professor Rogério aqui, exibindo, né, todo o seu porte físico avantajado. Rogerinho hoje, que veio, olha para você ver que coisa ridícula, ele veio de motorista. Ele vem dar aula e fala assim, ai, meu motorista está me levando. Rogério, não nos interessa que você vem de motorista, tá certo? Vai falar isso com vocês. Pede a ele para tomar metrô, sabe, né? Sabe tomar metrô aqui em São Paulo? Não. Então dá licença, dá aula, atrapalha não. Olha só, pessoal, HC 101.900 mostra aí para a gente, Thiaguinho, Supremo dizendo então que, na verdade, se trata de crime meio, que vai ser absorvido pelo crime fim contra a ordem tributária, enquanto não houver o lançamento definitivo, não há falar em instauração, em possibilidade de instauração de inquérito policial para apurar esse crime meio. Outra questão importante, Renato, e outro julgado aí para vocês, mas e se por acaso houver alguns crimes conexos que não sejam absorvidos por esse crime fim? Pessoal, vale a pena dar uma olhada, a título de exemplo, no HC 95.443. Outro julgado interessante, por quê? Hoje em dia, qualquer crime tributário no meio, a pessoa diz, ah não posso ser investigado, não posso ser processado. É verdade, enquanto não houver o lançamento definitivo, você não pode ser investigado e processado pelo crime tributário. Mas cuidado com eventuais crimes conexos. Esse julgado é bem interessante, porque era um caso complexo, onde havia crime contra o sistema financeiro, havia crime de lavagem de capitais e havia crime tributário. Aí o cara falou assim, ah, não tem crime tributário, então nada pode ser feito contra mim. Óbvio que não. Os demais crimes podem ser investigados, podem ser objeto de denúncia. O que fica sobrestado, aguardando a decisão final, é apenas o crime tributário. E uma última questão importante, pessoal, isso vale para quais crimes tributários? O aluno adora errar isso. Isso, tudo que nós estamos falando, vale apenas para os crimes materiais contra a ordem tributária. Ou seja, Rogério vai na aula dele, brilhante, dizer aquilo que ninguém sabe, que é a distinção entre crime material, formal e de mera conduta. Mas se se trata de crime formal, significa dizer que é um crime em que o resultado pode até ocorrer, mas não precisa verificar-se para que o crime esteja consumado. Então, toda essa discussão apenas para crimes materiais. Crime formal, não há necessidade desse lançamento definitivo para o início da persecução penal. Para a gente poder concluir esse tópico, crimes tributários, que aliás consta do edital de vocês, uma última questão importante: parcelamento do crédito tributário. Difícil é você pedir para alguém, de cabeça, listar todas as leis que tratam do pagamento e parcelamento do débito tributário, porque é uma infinidade de leis. A última lei que temos sobre o assunto, e que deve ser cobrado de vocês, é a Lei 12.382. Essa Lei 12.382, ela alterou aquela lei lá exibida há pouco, a 9.430. E lá em seu artigo 83, ela vai trazer pontos importantes. Parágrafo 2º, veja, é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, crimes tributários, crime de apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária, durante o período em que a pessoa física ou jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento. Pessoal, até aqui não há nenhuma novidade, porque vocês bem sabem isso aí há muitos anos, desde a Lei 10.684, que o parcelamento do débito tributário
passou a ser colocado como uma causa de suspensão da pretensão punitiva. Mas veja o detalhe, nas leis antigas, jamais foi dito qual seria o limite para esse parcelamento. E aí, portanto, o parcelamento podia ser efetuado a qualquer momento. Uma vez quitado, esse débito tributário estaria extinta a punibilidade. Muito bom para ser cobrado de vocês essa lei. Por quê? Porque agora o legislador resolveu estabelecer um limite temporal para esse pedido de parcelamento. Veja, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. Difícil até acreditar que o legislador resolveu mudar essa sistemática em crimes tributários e resolveu torná-la mais gravosa, porque aqui o que são de benefícios dados aqui é um festival. Mas agora a lei passou a dizer que o parcelamento continua tendo o condão de suspender a pretensão punitiva. Só que cuidado, o parcelamento já não pode mais ser feito a qualquer momento. Ele precisa ter sido formalizado quando? Antes do recebimento da denúncia. Então, quer dizer, se a denúncia já tiver sido recebida, aí, eventual pedido de parcelamento não terá o condão de acarretar a suspensão da pretensão punitiva. Evidentemente, se você pediu o parcelamento antes do recebimento, fica suspensa a pretensão punitiva e, uma vez quitada essa dívida, estará extinta a punibilidade. Parágrafo 3º diz que a prescrição criminal não corre durante esse período. E, em conclusão, o parágrafo 4º diz: extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no caput quando a pessoa física ou jurídica efetuar o pagamento integral dos débitos, oriundos de tributos, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. Então, quer dizer, de maneira bem clara, continua havendo a possibilidade do parcelamento suspender a pretensão punitiva, só que agora com um limite temporal mais curto, desde que formalizado antes do recebimento da denúncia. Maravilha? Pessoal, ponto de número 3. Separei para vocês outro tema e confesso que ao preparar a aula de vocês fiquei pensando como procurador do município. E, evidentemente, lembrei do escândalo aqui da propina em São Paulo, aqui da prefeitura. Lavagem de capitais, basta lembrar aqui dos fiscais, da cobrança desses valores. Sobre lavagem, pessoal, o que há de interessante? Vamos entender o que é lavagem primeiro. A lavagem de capitais é um ato ou uma sequência de atos praticados para encobrir a natureza, localização ou propriedade de bens, direitos ou valores de origem delituosa, com o objetivo de reintroduzi-los à economia formal com a aparência lícita. Então vamos lá, Renato, o que é lavagem? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu seja um promotor corrupto. Então estou recebendo dinheiro para pedir absolvição, estou recebendo dinheiro para pedir arquivamento. E aí estou juntando muita grana, está dando lá, sei lá, 500 mil, está dando R$1 milhão. Qual é o problema? Eu não tenho como justificar todo esse patrimônio, eu não tenho como justificar todo esse valor. É aí que vai surgir a lavagem de capitais. O indivíduo pega esse dinheiro, pega esse numerário, esses bens, valores, tal, e obtidos a partir de uma infração penal, e ele vai praticar atos com o objetivo de dissimular a origem ilícita desses valores. Então, pessoal, num exemplo banal, num exemplo ridículo, eu vou abrir, sei lá, uma locadora de vídeos, vou abrir lá uma loja de chocolate e vou dizer que aquela lojinha de chocolates, fundo de quintal, está rendendo para mim R$1 milhão por mês. Isso é lavagem de capitais. Cuidado, na visão do Supremo, até mesmo um esquema simples e um esquema elementar é idôneo para caracterizar a lavagem de capitais. Tem um exemplo antigo, você vê que vai voltando, né, parece que, né, as coisas vão acontecendo novamente, também da chamada máfia da propina aqui de São Paulo, máfia dos fiscais, mais uma, né? O que eles fizeram? Os fiscais cobravam propina e um deles depositava o dinheiro da propina na conta do cunhado. Quer dizer,
Se já não bastasse o cara fazer essa maluquice de botar dinheiro na conta do cunhado, que provavelmente não vai recuperar esse dinheiro nunca mais, o que aconteceu? O Supremo foi chamado a analisar isso e discutir. Espera aí, poxa, mas um depósito simples na conta de um cunhado, isso caracteriza lavagem? Sim. Desde que o agente pratique essa conduta com o objetivo de ocultar a origem ilícita desses valores, está caracterizada a lavagem. Não há necessidade de uma complexa engenharia financeira. Isso aí pode até acontecer, hoje em dia é cada vez mais comum, mas não há necessidade. Se eu, por exemplo, estou com R$1 milhão, e aí eu abro conta no nome de laranjas, deposito na conta de uma pessoa, isso já seria suficiente para tipificar o delito de lavagem de capitais. Renato, por que esse tema aí exibido deve ser cobrado na minha prova? Pessoal, porque aqui nós temos a alteração legislativa. Bem verdade que já com 2 anos de vigência, mas a Lei 12.683 produziu diversas mudanças na lei de lavagem e até tornou mais atraente o assunto. Renato, grosso modo, resumidamente, numa overdose, quais são as principais mudanças? Pessoal, sem dúvida alguma, a principal mudança foi qual? Foi a extinção do rol taxativo de crimes antecedentes. Entenda, antes da Lei 12.683, então quando a gente pensa na sistemática anterior à Lei 12.683, qual era a espécie de legislação brasileira sobre lavagem de capitais? A lei brasileira era uma lei de segunda geração. Como assim segunda geração? Na verdade, antigamente, só haveria lavagem de capitais se aquele numerário fosse oriundo de um rol taxativo de crimes antecedentes. Então era a própria lei que me dizia quais eram os crimes. Portanto, se porventura os valores ilícitos não fossem oriundos de um daqueles crimes, não haveria lavagem de capitais. Quais são eles? Vamos só lembrar rapidamente: tráfico de drogas, terrorismo e financiamento, contrabando, extorsão mediante sequestro, crimes contra a administração, sistema financeiro, etc. e tal. Pessoal, a grande novidade da Lei 12.683 é que todos esses incisos do artigo 1º foram revogados. Hoje, se você olhar para o artigo 1º da Lei de Lavagem, o que consta? Consta o seguinte, que o crime estará caracterizado quando você ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade, direitos ou valores, direto ou indiretamente, de infração penal. Perceba que agora já não há mais um rol taxativo de crimes antecedentes. O legislador deixa claro que, doravante, qualquer infração penal poderá figurar como antecedente da lavagem de capitais. E aí tome cuidado, porque o legislador ele não usa a expressão crime, ele não usa a expressão contravenção, ele usa a expressão infração penal. Então, quando ele diz infração penal, isso abrange não apenas crimes, como também contravenções penais. Então, crimes e contravenções penais poderão figurar como antecedentes da lavagem. Sem dúvida alguma, a mudança foi feita para tentar coibir um pouco a prática do quê? Do jogo do bicho. Jogo do bicho é uma contravenção e até então estaria fora da lavagem de capitais. Agora não mais. Contravenção penal pode ser antecedente da lavagem. Melhor exemplo de todos seria o jogo do bicho. Cuidado, no entanto, com um questionamento que a gente sempre faz no nosso curso de legislação especial. O examinador vira para você e pergunta: candidato, crime de prevaricação pode ser antecedente da lavagem de capitais? Pode ou não pode, pessoal? Prevaricação. Questionamento é interessante porque o aluno pensa, pô, prevaricação é crime contra a administração pública. Então pode, sem dúvida alguma que sim. Mas a melhor resposta é negativa, não pode. Você fala, Renato, mas por que não? Ora,
só se pode falar em infração penal antecedente da lavagem se tratar de uma infração penal produtora. Pessoal, uma infração penal que seja capaz de produzir bens, direitos ou valores que possam ser objeto de lavagem. Sabe qual que é o detalhe da prevaricação? Ela não rende dinheiro. Quando você prevarica, você, por exemplo, deixa de praticar um ato de ofício ou você retarda um ato. Por que você retarda esse ato? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então eu, promotor de justiça, eu deixo de oferecer denúncia porque o cara é meu amigo de infância. Perceba que da prevaricação não resulta dinheiro, porque se resultasse, seria concussão ou corrupção passiva. Então, pessoal, se não resulta dinheiro, se da prevaricação não resultam bens, direitos ou valores, não há nada que possa ser objeto de lavagem. Então, por mais que a prevaricação seja crime contra a administração pública, como não se trata de uma infração penal, entre aspas, produtora, ela não pode figurar como antecedente da lavagem de capitais. Tá claro isso? Renato, quais foram as principais mudanças? A primeira delas, extinção do rol taxativo. Segunda, prestem atenção nisso, aprimoramento das medidas assecuratórias. Cuidado com essas medidas, porque quando o aluno estuda processo penal, geralmente a preocupação dele é com a prisão. Preocupamos com prisão preventiva, prisão temporária, prisão em flagrante. Só que hoje, no processo penal, é cada vez maior a importância das medidas cautelares patrimoniais, ou, se você preferir, medidas assecuratórias. Renato, o que é isso? Na verdade, são medidas cautelares que visam preservar o patrimônio do acusado para que amanhã possa suportar os efeitos da condenação, seja no tocante à reparação do dano causado pelo delito, seja no tocante ao confisco. Essas são as chamadas medidas assecuratórias. Sequestro, você pode pensar também, há quem diga o arresto, e aqui um exemplo muito interessante, qual seja a alienação antecipada. Está aí na tela para vocês a lei de lavagem, com redação dada pela lei 12.683, que vai dizer em seu artigo 4º, o juiz de ofício, a requerimento do MP ou mediante representação do delegado, ouvido o MP, havendo indícios de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei ou das infrações penais antecedentes. Pessoal, poderia dar dezenas e dezenas de exemplos. Vamos pensar num exemplo simples. Imaginem vocês que eu, Renato, seja traficante de drogas. Pois bem, 500 mil reais por mês, 1 milhão de reais aí por mês. E aí eu vou comprando carros. Essa galera gosta, né? Então você compra um carro importado, você compra um helicóptero, você compra um avião particular. Ora, a partir do momento que eu visualizo que há uma fumaça do cometimento do delito e que há um risco de que esses bens possam desaparecer, o que nós vamos pedir? Medidas assecuratórias. Exemplo, o sequestro desses bens. Nós vamos sequestrar esse helicóptero, sequestrar esses veículos, para que amanhã, ao final do processo, quando houver o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, sobre esses bens possa recair o confisco a que se refere o Código Penal. Tranquilo até aí? Até aí tranquilo. Só que qual é o problema que foi vivenciado durante anos? O problema da perda do valor econômico desses bens. O helicóptero era sequestrado, ficava guardado aí no hangar. Esse veículo era sequestrado e apreendido, ficava guardado no pátio da Polícia Federal. E aí qual era o problema? Ora, o carro ia perdendo o seu valor, o helicóptero ia perdendo o seu valor econômico com o passar dos anos. Vai surgir, pessoal, e ótimo para cair na sua prova, a questão da alienação antecipada. A Lei 12.683 regulamentou bem
e depois o próprio Código de Processo Penal foi alterado para tratar da chamada alienação antecipada, que diz: proceder-se à alienação antecipada para preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Então, na verdade, para você compreender o que é alienação antecipada, nada mais é do que a expropriação antecipada de bens fungíveis, sejam eles móveis, sejam eles imóveis, de fácil deterioração e de difícil conservação, que tenham sido objeto de medidas cautelares patrimoniais, adotada com o objetivo de preservar o valor dos bens. Então, colegas, muito simples. E pense nos exemplos. O exemplo é bom para isso, porque facilita a sua compreensão. Helicóptero. O helicóptero foi apreendido, está lá guardado lá, né, no hangar. O carro está lá na Polícia Federal. Pô, não adianta deixar isso lá 6 meses. Não adianta deixar isso 2 anos. Porque ao final de 2 anos, aquele helicóptero já não vai estar valendo quase nada. O que nós fazemos? A alienação antecipada. Por que a alienação antecipada é interessante? Porque ela preserva os interesses de todos os envolvidos. Como assim, Renato? Ora, se amanhã o acusado é absolvido, tranquilo. Quer dizer, o dinheiro daquela venda vai ser restituído ao acusado. Então, quer dizer, ele perdeu o bem? Perdeu. Mas o valor daqueles bens vai ser devolvido a ele. Por outro lado, se amanhã ele foi condenado, aquele dinheiro já estava guardado, já estava custodiado e ele será revertido em favor do Estado. A União, em favor do Estado-membro, a depender da justiça competente para o processo. Então, pessoal, essa, sem dúvida alguma, é uma das mudanças produzidas pela Lei 12.683, um aprimoramento das medidas assecuratórias no combate à lavagem de capitais. 3.